Olá, boa noite, você que está em casa nos ouvindo, mais um podcast com Fátima Reinert. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho aí para receber as nossas notificações. E nosso podcast de hoje tem como tema o poder da oração. E aqui o nosso convidado, irmão Adriel, seja muito bem-vindo, Obrigada por aceitar esse convite, esse desafio, para estar aqui com a gente. E para o pessoal que está em casa aí, conhecer um pouquinho mais do irmão Adriel, conta para a gente quem é o irmão Adriel. Boa noite, Pai do Senhor Jesus. Uma alegria enorme me sentir honrado por Deus pelo convite de poder cooperar, também participar com os irmãos. Hoje, respondendo a pergunta da senhora, hoje o Adriel, seguindo uma linhagem de princípios, em primeiro lugar eu digo que o Adriel é filho de Deus, em segundo, o marido da Rebeca, e em terceiro, servo de Jesus Cristo por bondade e misericórdia de Deus. Diácono da Assembleia de Deus, congregamos no Souza, aqui no campo de Jaraguá do Sul, um jovem pregador em si de 26 anos, por obediência, seguindo aquilo que nos é ordenança de levar a palavra de Deus. Amém, glórias a Deus. Então esse, é o Adriel, No nosso tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre oração. Então a primeira pergunta é: por que devemos orar? O que acontece quando a gente ora? Glória a Deus. Por que devemos orar? Eu cheguei, inclusive, enumerei da seguinte maneira. Em primeiro lugar, porque é uma ordem de Deus, Eu sempre digo que algumas pessoas confundem pensando que Deus criou o homem para que o homem o adorasse, quando na verdade Deus criou o homem com a intenção de se relacionar com ele. Desde o princípio, quando Deus cria o homem, a intenção de Deus é o relacionamento, é a comunhão, é a intimidade, é a proximidade. Logo, a oração em si é o pilar, ou um dos principais pilares da vida cristã, levando em consideração que nós, como cristãos, a oração não é uma opção, É um mandamento. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. O próprio Jesus, em Mateus 26 e o 42, disse, vigiai e orai. Eu enumerei algumas coisas e entre elas, citando apenas 5, precisamos orar porque precisamos de comunhão com Deus, precisamos orar porque dependemos de Deus, precisamos orar porque ela nos fortalece quando oramos, precisamos orar porque a oração gera transformação. Jesus orava no secreto, orava com a multidão, então devemos se manter em constante oração por mandamento, porque principalmente como cristão é um dos principais pilares da vida cristã. E é a principal, então, ferramenta, para ter um relacionamento com Deus, Isso. E uma referência bíblica sobre oração. Uma referência bíblica sobre oração, entre as tantas, eu cheguei a citar 1 Tessalonicenses 5:17, quando Paulo disse orai sem cessar, além de Mateus 26:41, eu gosto da expressão que Paulo se utiliza aos Efésios, no capítulo 6, no versículo de número 10, retratando acerca da importância de orar e principalmente se revestir, com as armaduras de Deus.
para que possamos estar firmes contra todas as astutas ciladas do diabo. Ok. E qual a diferença entre clamor e oração? A diferença, entanto, a diferença entre a oração e o clamor. A oração em si trata-se de uma conversa, de literalmente uma comunhão com Deus, com palavras, com súplicas, com intercessões, com pedidos, diferentemente do clamor, que trata-se de um pedido de socorro, né? Uma emergência em si. No Salmos de número 40, o salmista clama, né? E está escrito: clamei ao Senhor, até que ele ouviu o meu clamor, arrancou-me de um charco horrível de lodo e pôs os meus pés sobre a rocha. Logo, a diferença em si é gritante com relação à oração e o clamor, porque nos diz respeito ao relacionamento com Deus, e o clamor em si uma emergência, né? Um pedido de socorro, um grito profundo da alma, né? Como uma necessidade urgente da parte de Deus, enquanto a oração alimenta a comunhão, o relacionamento com Deus, a intimidade em si. Acredito que essa é a maior diferença entre a oração e o clamor, né? Retornando um pouquinho na pergunta anterior da senhora, não sei se posso. Com certeza. Sobre uma passagem bíblica acerca da oração, eu lembro-me muito de quando, no capítulo 1 de Lucas, né, o sacerdote, o Zacarias, entra no templo. Quando ele se achega no templo, naquela oportunidade, na primeira vez com que, entre o sorteio dos sacerdotes, ele tem a oportunidade de se achegar até o altar do incenso e elevar até Deus, oferecer a Deus, ele entra no templo, e entrando no templo tem um anjo do lado do altar, né? Muitos se utilizam, principalmente neopentecostais, dessa expressão para aplicar aquilo que não diz respeito ao texto. Logo, o anjo que está do lado do altar não é nenhum serafim. O anjo que está do lado do altar não é nenhum querubim. O anjo que está do lado do altar não era o anjo Miguel, era o anjo Gabriel trazendo resposta. O anjo Gabriel toma a voz, diz: Zacarias, a tua oração foi ouvida, Zacarias, e a tua esposa Isabel logo dará à luz a um filho, e o seu nome se chamará João. Isso enche meu coração, irmã Fátima, porque diz o texto e a história que ambos servem a Deus, o Zacarias e a Isabel, e Isabel era estéril. Todos nós, conhecendo, né, a tradição judaica, temos a certeza e a convicção de que para a sociedade judia era motivo de vergonha o sacerdote não poder passar a função sacerdotal que era passada do pai para filho, logo não ter o sucessor. Na tradição judaica era motivo de vergonha, mas diz o texto, e está escrito, que tanto Maria quanto Isabel servem a Deus de maneira íntegra, irrepreensível. Ou seja, não apenas servem a Deus diante dos homens, mas diante de Deus a sua conduta literalmente era irrepreensível. Enche o meu coração, porque eles não servem a Deus por aquilo que Deus pode fazer. Eles servem a Deus por aquilo que Deus é. Logo, a nossa geração precisa compreender e tomar como princípio, como aprendizado a vida dos Zacarias e Isabel, que se mantêm fiéis a Deus,
independentemente de quando a porta está aberta ou fechada, independentemente de quando o milagre chega ou não chega, independentemente da realidade em que se vive. E o que enche o meu coração, que o que carregamos como certeza no coração, é de que oramos porque tem um Deus que ouve. Tão certo que nos ouve, como certamente nos responderá no tempo oportuno. Sempre digo que não temos o direito de colocar Deus contra a parede e orar a Deus impondo para que seja feita a nossa vontade, ou questionando a Deus, ou Deus faz ou não faz, ou Deus faz ou Deus faz, né? A oração, quando nos achegamos a Deus, nos sujeitamos à vontade divina, ao propósito divino que prevalece independente das nossas expectativas ou da nossa realidade. Logo, a resposta nem sempre ou raramente chega quando esperamos ou quando queremos, mas quando Deus responde, certamente haverá respaldo divino e uma intervenção divina, seja na nossa história, seja na nossa casa, seja na nossa família, seja no nosso ministério. Jeremias 33:3 está escrito: clama a Deus e responder-te. E quando anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Eu costumo dizer, uso uma figura de linguagem dizendo que uma frase como essa é para anotar na capa da Bíblia. Deus nem sempre responde quando queremos, mas quando responde, literalmente é sempre maior, e a tendência é com que surpreenda as nossas expectativas. Por isso Paulo escreveu dizendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, né? Eu acho, no mínimo, interessante, como costumo dizer, porque Zacarias e Isabel se mantêm firmes, se mantêm fiéis a Deus, se mantêm convictos, né? E com o coração em paz com relação ao Deus que serve. E naquele dia não foi um culto qualquer. Aquele dia foi o culto da resposta de Deus, porque tinha uma vida de oração. Quem ora, Deus responde. Aprendi com o saudoso pastor Jair Del Valle, hoje descanse no Senhor, e ele dizia: quem planta oração colhe resposta, quem planta fé colhe milagre. Logo, se pudéssemos, tendo a oportunidade de aconselhar aqueles que nos ouvem, né, se mantenha fiel a Deus e constante na oração, né? O inimigo, como nosso adversário, sempre fará de tudo para nos afastar do território da oração, porque no território da oração nós nos achegamos a Ele e reconhecemos o quanto somos dependentes dEle, o quanto somos dependentes da graça, o quanto somos dependentes da sua bondade, da sua misericórdia. Reconhecemos o quanto somos literalmente dependentes de Deus, e como eu disse, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Numa rápida conclusão com relação ao que acabei de dizer, irmã Fátima, diz o texto que o anjo toma a voz com a resposta. A resposta de Deus para a oração fez com que no seu coração Zacarias duvidasse. Isso encheu meu coração, porque o anjo lacrou a boca de Zacarias. Logo, o Zacarias, que entrou falando no templo, saiu fazendo mímica,
Ele entrou conversando e saiu fazendo gestos. Pela demora que não era de rotina, o sacerdote demorar tanto tempo, a multidão que espera do lado de fora está apreensiva, querendo entender o que foi que aconteceu do lado de dentro. E Zacarias saiu com o bico fechado. E logo eu aplico, concluindo, dizendo que existem pessoas que vão desacreditar do propósito que tem Deus, ou do poder que tem Deus de realizar aquilo que levamos até Ele, ou aquilo que precisamos da parte de Deus. Eu acho no mínimo interessante, porque diz o texto que passou-se 6 meses e uma mulher consegue esconder o fruto do ventre até 6 meses. Eu conheço pessoas que conseguiram, esconder o fruto que carregava no ventre até 6 meses. Passou de 6 meses, irmã Fátima, a senhora como mulher pode confirmar isso. A mulher não tem como esconder o fruto do ventre, porque o volume entrega que está sendo gerado alguma coisa. Logo, até quem desacreditou daquilo que Deus podia realizar, quando olha para a casa de Zacarias e Isabel depois de 6 meses, tem que contemplar que Deus é Deus de resposta. E o milagre estava sendo gerado dentro da casa de Zacarias e Isabel. Logo, eles têm que compreender a fidelidade de um Deus que responde, e quando responde é capaz de marcar a história de alguém. Glória a Deus. E a diferença ali, então, entre a oração e o clamor, Tem a passagem que fala sobre Ana, Ana, ela tinha um relacionamento, de oração. Ela, de ano em ano, eles iam ao templo, levar, o seu sacrifício de adoração. Mas naquele dia que ele olhou para Ana ali naquele templo, fazendo aquela oração que vinha do profundo da alma, ali foi um clamor, da parte de Ana, onde ela rasgou o seu coração diante do altar do Senhor. E o Senhor ali, ele ouviu o clamor de Ana, atendeu a sua oração, a sua petição, e ali Ana também conseguiu gerar, Samuel. Glória a Deus. Mas quando eu olho para esse texto sobre Ana, eu lembro do meu início na trajetória, na caminhada com Jesus. Porque nem sempre eu fui da igreja, não nasci em berço evangélico, E hoje o meu filho mais novo, ele tem 12 anos. Agora, no próximo dia 23, ele completa 13 anos de idade. E quando ele tinha 1 aninho, mais ou menos, ele tinha um problema, E eu procurei médico, pediatra, especialistas, para tentar descobrir, o que ele tinha. E ninguém conseguiu me dizer o que o meu filho tinha, porque todos os exames da cabeça, coração, todos os exames possíveis, eles davam um resultado bom que ele não tinha nada. E a medicina não soube me dizer. E o que ele tinha? Ele desmaiava e quando ele desmaiava, ele parava de respirar. E eu, como mãe, eu entrava em desespero porque eu não conseguia fazer nada para socorrer o meu filho. Aí, a última vez que aconteceu isso com ele, eu lembro que a gente estava aqui ao lado na casa da minha irmã e estávamos reunidos ali com a família. E isso aconteceu ali. Eu deixei ele no colo do meu esposo, todo mundo ali tentando fazer algo para reanimar ele, mas ninguém conseguia fazer nada. E eu saí para fora sozinha, e naquela noite eu olhei para o céu e disse: Deus, ali eu fiz um clamor do fundo da minha alma. E eu disse: Deus, me devolve meu filho, mas me devolve ele com saúde. E eu prometo que eu vou criar ele na tua presença. Glória a Deus. Hoje,
Com 13 anos de idade, ele é baterista na casa do Senhor, para honra e glória do Senhor. Então, eu me identifico muito com essa passagem de Ana, né? Onde Ana era estéril e ela queria muito gerar. Então, independente da sua situação, você que está nos assistindo, você que está em casa, né? O nosso Deus, ele pode fazer e ele pode operar qualquer milagre, porque ele é o dono de tudo e ele é o dono da vida. Então, creia, né? Creia que Deus, ele é fiel. E ele nos ouve. Nos ouve e nos responde, né? Nos responde. Eu me utilizo dessa passagem e tem uma expressão nesse texto que me chama muita atenção, porque diz o texto que ela chegou amargurada, né, de alma, Ana, e só que aquele dia ela foi para oferecer um culto diferente em Siló, né? Porque eu me pondo no lugar da Ana, estéril, todo ano indo ao templo, com a Penina ainda provocando ela, né? Eu acredito que todos os anos ela chegava amargurada de alma, mas aquele culto em Siló ela chegou diferente, né? E aos pés do Senhor, como a senhora bem se utilizou, a senhora disse, ela clamou ao Senhor e fez um voto, disse, se o Senhor me der, eu te entrego, né? Eu o entregarei. E Deus tão somente ouviu como atendeu a petição, ao clamor de Ana, e nasceu Samuel, né? Eu sempre digo que através do clamor de Ana, Deus se utilizou da fé, da atitude dela para gerar o último juiz, o primeiro profeta e ainda o sacerdote em Israel. Tudo o que Deus precisava em um cenário hostil no meio religioso, né? Então, glória a Deus. Deus ouviu e atendeu, né? Glória a Deus. E o irmão, tem algum testemunho para contar para a gente? Algo referente à oração? Uma Fátima, é até curioso com relação a testemunho, porque mesmo sendo um jovem de 26 anos, mesmo que beirando os 30, eu preciso deixar essa expressão, mas ainda considero-me um jovem. E eu sou a resposta de oração, né? A senhora falando sobre o clamor que fez a Deus com relação ao filho da senhora, me faz lembrar muito da minha mãe, que hoje descansa no Senhor. Inclusive na introdução, no início do podcast, sobre quem é o Adriel. O Adriel é a resposta da oração da Dona Rosane, né? Entre tantos outros testemunhos, hoje eu sou a resposta da oração de uma mulher que nunca desistiu naquilo que Deus prometeu. O meu testemunho de vida em si é uma longa história, né? Mas durante 8 anos minha mãe perseverou em oração na minha vida, enquanto eu vim de uma realidade torpe em que parentes, inclusive, batiam na porta da minha mãe, preparavam ela emocionalmente, dizendo, a qualquer momento chega alguma notícia que a senhora precisa estar preparada para ouvi-la, né? E ela batia o pé e dizia, meu filho foi o Senhor que me deu, né? Meu filho é promessa do Senhor e eu ainda o verei pregando o Evangelho e ganhando almas para Jesus. Glória a Deus. Né? Nunca desistiu, sempre perseverou na oração. Hoje ela descansa no Senhor e eu digo que eu sou a resposta da oração de alguém entre tantos os testemunhos que por bondade e misericórdia de Deus
Deus nos tem permitido viver e vivenciar e até testemunhar. Vale dizer que a minha geração mais jovem, Fátima, eu tenho dito aonde tenho ido e Deus tem me enviado, né? Que a minha geração não carece de talento, porque talvez sejamos a geração mais talentosa que já existiu, mas somos a geração que mais tem falta de experiência com Deus no território da oração. Logo, precisamos impor, e eu oro a Deus para que Deus levante, não uma geração que saiba pregar, mas que saiba orar, né? Porque a importância do relacionamento com Deus, da proximidade com Deus, da vida de oração em si. Logo, entre tantos os testemunhos, eu lembro da minha conversão, do meu início na trajetória cristã. Isso em 2018, Deus levantava pessoas através do dom da profecia e dizia: o Adriel vai ser um pregador. Eu, olhando para a minha realidade, era impossível. Impossível principalmente por conta, entre tantas as outras coisas, eu olhava para dentro de mim e não me enxergava no pregador da palavra, né? E eu me lembro de dormir agarrado com a Bíblia, de joelho dobrado do lado da minha cama, e dizia: Deus só pode que errou na escolha, né? Tinha tanta gente melhor para escolher, e eu leio e não entendo, né? E hoje, inclusive, no meu Instagram eu postei uma caixinha de perguntas, e eu lembrando do meu início, da minha trajetória em si, e hoje eu vivo algo que para mim era impossível, mas eu me agarrei à promessa de Deus, me acheguei a Deus em oração, e automaticamente, aos pouquinhos, as coisas foram acontecendo. Hoje eu olho para jovens que mandam mensagem para mim, dizendo que de alguma forma se espelham, né, naquilo que Deus tem feito, naquilo que Deus tem realizado. E eu vou aproveitar a oportunidade, tomando apenas um minuto do nosso tempo, para dizer que quem não me acompanha até no Instagram, Adriel Oliveira _OFC, e daqui uns dias eu vou estar lançando um e-book, e que muito em breve, para a glória de Deus, tornará-se exemplar, um livro que se chama Arautos de Cristo, para líderes, obreiros, mulheres e homens pregadores do Evangelho, né? Abordando os desafios da pregação do Evangelho no século XXI, e jovens arautos, muito destinado a jovens pregadores que alimentam também o propósito e o desejo no coração de se tornarem expositores do texto da Bíblia Sagrada. E eu glorifico a Deus, irmão Fátima. Hoje eu sou a resposta de oração, e se me permite um curto testemunho, eu me recordo muito da dona Rosane, um dia orando dentro do quarto, e eu pronto para ir para uma balada. Eu tinha 16 anos, esperando alguns amigos, entre aspas, da vida secular, e ela se levantar da oração e dizer: Adriel, não vai, porque a mãe estava orando. E orando, Deus deu uma visão para a mãe. Ela disse: fica em casa, meu filho, não sai, né? Não vai. Eu era muito rebelde, não ouvi o conselho dela e saí. Aquele dia eu fui alvejado por um disparo de arma de fogo na cabeça e tenho alojado atrás do olho esquerdo até os dias de hoje. Tenho os exames, tudo que comprovam isso. Perdi muito sangue, meu coração parou,
fizeram 2 daqueles choques que tem para reanimar, e ainda assim eu não voltei. No terceiro e último, que era a tentativa, meu coração voltou a bater. E eu sempre digo quando testemunho que eu só estou vivo hoje por causa da oração da Dona Rosana. Ela disse que voltou para o quarto quando eu saí. E ela orou a Deus e disse: Deus, traz meu filho de volta, que ele é a promessa do Senhor. Né? E eu creio que naquele momento, quando os médicos deram o último choque para me reanimar e o coração voltar a bater, Deus soprou o fôlego de vida outra vez. Glória a Deus. Por causa das orações da Dona Rosana, eu já estava morto, literalmente, né? E isso me emociona muito, porque, me desculpa, porque antes de Deus recolhê-la, ela pôde me ver no altar, Glória a Deus. pregando a palavra de Deus e ganhando almas para Jesus. E então eu preciso, irmã Fátima, inspirado e impelido pelo Espírito, dizer para alguém que talvez esteja acompanhando a gente ou vai assistir depois esse podcast: não desista do território da oração, seja pelo marido, pela esposa, pelo filho, pela filha. Talvez tem mães orando pelos seus filhos, ou esposas orando pelo marido, ou marido orando por esposas. Eu tenho por certo que a resposta da sua oração, eu tenho certeza que os seus olhos ainda testemunharão o cumprimento da promessa de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, no meio dos teus. A tua boca ainda testemunhará as maravilhas que Deus fará para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Poder da oração, né? A oração, ela chega nos lugares onde nós não alcançamos, né? E que lindo testemunho, livramento de Deus, né? Através da oração, através da fé, né? De uma mulher. É lindo o que Deus faz, né? E falando, né, no tema de oração, eu particularmente gosto muito de orar no monte, né? E qual é a sua visão sobre orar no monte? Por que orar no monte? É um tema um tanto quanto complexo no quesito de que há divergência, principalmente entre teólogos, pregadores, enfim, mas um tema muito claro na minha concepção do que é a oração no monte, até porque eu costumo dizer que eu sou do monte, né? O meu ministério em si, por mais que eu costumo dizer que sou um jovem galgando seus primeiros passos no ministério, ele foi de alguma forma forjado no monte, né? O Moisés subiu ao monte, em particular com Deus, e foi lá onde recebeu as leis, né? O Elias, no Monte Carmelo, orou ao Senhor e Deus, enfim, respondeu. Entre tantas outras as passagens e referências bíblicas que temos, o próprio Jesus, né, se apartava dos seus e orava no monte. Logo, isso enche meu coração com um porém. Eu costumo dizer que o monte não é para todos. O monte não é para todo mundo, né? Porque a oração no monte, ela não anula o secreto de Mateus 6,6, que disse Jesus: quando quiseres falar com teu pai, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto, ouvindo em público, né, responderá. Só que há uma necessidade
principalmente naqueles que têm chamada, vocação divina, seja para exercer algo ou alguma coisa. Eu costumo dizer que a oração no monte é para aqueles que entendem que para exercer aquilo que Deus nos confiou por bondade e misericórdia, nós precisamos de algo a mais, né? Eu acho que isso responde, acredito que em si, eu particularmente falando, tenho a necessidade de orar no monte. Tem vezes que eu olho para mim e digo, eu preciso ir para o monte, preciso clamar a Deus no monte, preciso orar a Deus no monte. E sem falar nas experiências que a gente tem, né, quando a gente vai orar no monte, né? Eu passei por experiências, assim, extraordinárias da parte do Senhor. E no monte a gente recebe um revestimento diferente, né, diferenciado. E agora, para a gente, então, finalizar o nosso podcast, vamos fazer um ping-pong, então, rapidinho? Amém. Deus. O que é Deus para o Adriano? É tudo. É tudo. Tudo. Sem Deus, tem louvor que diz seria nada. Ninguém. Família. Meu primeiro ministério. Amigos. Uma necessidade. Aprendi com o sábio que para Deus cumprir promessas na nossa vida, Deus vai nos apresentar pessoas que nos conectam com o propósito que Deus tem. Amém. Um louvor. Um louvor. Dependente de Alice Neide. E um versículo? Um versículo eu gosto muito. 1 Coríntios 1:27. E eis que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Glória a Deus. Então, quero aqui agradecer a sua participação no nosso podcast, né? E é muito bem-vindo, né? Aqui é um prazer poder receber, né? O Adriel, a irmã Rebeca, né? Sua esposa. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês, o ministério de vocês, assim como Ele já tem, né? Abençoado até aqui. E você que está em casa, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho e até o próximo podcast com Fátima Reinert. A paz do Senhor Jesus.